Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um no Alvo com o Álvaro, o podcast dos campeões, o podcast da sua quinta-feira à noite, que sempre tem a única missão de quê, Álvaro? De ajudar você a realizar as suas metas e botar o seu negócio no topo do pódio. Ainda tu não te inscreveu no canal do campeão? Não acredito nisso, ó. Quem é perdedor não se inscreve no canal. Quem é campeão se inscreve no canal. Então, ó, ativa o sininho, já compartilha todos os conteúdos. São mais de 50 episódios do podcast, mas todos os vídeos que tem aqui para ajudar você nessa jornada. Bom, quero agradecer sempre a tua presença, que é por sua causa que a gente faz o nosso podcast. Também agradecer a MV Data, nossa parceira de 2024, a super empresa de business inteligente do meu querido Neto. Então, se hoje você precisa fazer análise de dados, saber se teu negócio está dando prejuízo, teu negócio está dando lucro, teu time comercial, tuas vendas, teu estoque na palma da sua mão, economizando o teu tempo e tua energia, a MV Data te ajuda nessa missão. Fala com o meu querido Neto. Agora, se você é empresário, profissional liberal e está cansado de andar sozinho, de quebrar a cabeça, de não ter ninguém para te apoiar nessa jornada, te orientar, vem para a Academia dos Campeões, a minha escola de negócios, onde a gente vai te auxiliar na liderança, na gestão, no marketing, na inovação, no 360 do teu negócio e principalmente, além de ter o Álvaro como seu mentor, você tem grandes empresários que vão estar ao teu lado te dando o seu suporte. academiadoscampeões.com, te inscreve e vem com a gente. Olha, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que ela é mestre em administração, você vê o calibre da galera que eu trago aqui, líder de inovativa, cofundadora da área B, o ecossistema binacional de inovação, veja bem o calibre do convidado, especialista em marketing digital, como ela falou, há mais de 10 anos, quando isso aqui ainda era mato, mentora de inovação de startup, uma super parceira, um braço poderoso na construção do Santa Summit, diretamente de Santana do Livramento, para esse palco dos campeões, minha querida Fernanda Araújo, seja muito bem-vinda, que alegria te receber aqui nessa noite de quinta-feira do podcast do Alvo com Álvaro. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Eu venho aqui trazer, então, esse sotaque fronteiriço para a Academia dos Campeões, porque a fronteira é um lugar de encontro e eu vim aqui para fazer esse encontro com vocês, contigo e com o teu público. Mil graças pelo convite. Maravilha. Fernanda, obrigado. Eu sei que tua agenda está bem apertada. A gente está na semana de pré-evento. Quinta-feira que vem já é o Santa Summit. E nós estávamos falando no bastidor sobre inovação, sobre tecnologia, sobre pivotagem, sobre administração. E eu quero já abrir falando, porque vocês estavam com um evento super construído, Gustavo já tinha alinhado que era nessas verticais, de repente o Rio Grande do Sul sofre com essas enchentes em maio e vocês têm que pivotar o evento. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Na vida, nos negócios, a gente precisa pivotar. E o que você acredita que leva as pessoas a terem dificuldade em mudar? Por que às vezes o processo de mudança, de adaptabilidade é lento? O que tu entende que hoje ferra as empresas de serem mais rápidas e ágeis nessa jornada? Bom, Álvaro, é muito importante o que você fala, porque tem duas questões aí. Uma é não se deixar paralisar, a outra é não ser insensível ao que está acontecendo. E às vezes elas são antagonistas, porque ou a pessoa se sensibiliza demais e trava, ou a pessoa é totalmente indiferente ao que está acontecendo e passa o trator por cima e não quer nem saber, ela já tinha os objetivos dela e ela vai fazer de qualquer jeito. Então é aquilo que você sempre fala, essa questão do equilíbrio, e que tem que ter CPFs fortes por trás de CNPJs fortes. Isso que você falou para mim, numa entrevista que você me concedeu no Santa Summit do ano passado, foi muito marcante para mim, é algo que eu tenho muito forte. E eu acredito que isso demonstra a qualidade humana por trás da organização do Santa Summit. Porque houve a resiliência de manter o evento, mas houve a sensibilidade de se adaptar. Trouxe uma coisa muito importante na vida. A gente tem uma frase do meu professor Roberto que ele fala assim, ó, crise é um ajuste de conta de algo que você deveria ter feito que você não fez. E se você for analisar, a economia sempre está crise, sobe, desce, explode guerra, não sei aonde, é um vírus, é isso e aquilo.
E tu trouxe uma coisa muito importante, Fernanda, essa adaptabilidade das pessoas na velocidade da mudança. Isso, para mim, eu sempre falo que inovação acontece muito mais aqui dentro do que fora. O quão é importante hoje a gente está olhando para vários cenários, não só o cenário do nosso negócio, mas às vezes, por exemplo, uma enchente no Rio Grande do Sul. Eu moro a 500 quilômetros da capital, mas aqui na minha região foi afetada, como Santa Catarina, São Paulo, enfim, em outros níveis do Brasil. O quão é importante hoje a gente olhar o nosso negócio e observar o mercado como um todo para nos ajudar a tomar as melhores decisões. Que nem vocês olharam os cenários, observar. Eu me lembro quando eu treinava Krav Maga, que o nosso mestre dizia sobre o círculo Boyd: a gente observa, se orienta, decide e age. Como é que funcionou esse olhar de vocês para mim? Vamos continuar com o evento, vamos reestruturar, e quanto isso é importante, a gente olhar para o nosso negócio num 360. Eu acho que uma questão primordial é a colaboração. O futuro, ele é colaborativo. E essa crise no Rio Grande do Sul nos mostrou o quanto nós precisamos um dos outros, o quanto nos emocionou enquanto país a situação do Rio Grande do Sul. Acho que nenhum gaúcho imaginava que o país todo ia nos abraçar como nos abraçou. Então, eu acredito que essa primeira questão, capacidade de colaboração, depois cocriar. E cocriar parece muito bonito e muito fácil, mas não é. Porque uma coisa é enquanto todo mundo está concordando, Álvaro, mas aí quando começam as discordâncias, você tem que aprender a ceder. É como se fosse duas pedras, e se você desgasta totalmente uma para ela se encaixar na outra, vai ter uma pessoa anulada ali. Você precisa ir desgastando um pouquinho uma, um pouquinho outra para elas se encaixarem. Então, essas concessões, esses arranjos, esse respeito pelo outro e respeitando a si mesmo, ele é importante nas organizações, sejam elas empresas, famílias, amizades, e a gente viu isso muito forte dentro do Santa Summit, porque nós temos lideranças valorosas, com muita experiência, mas que também dão muita abertura, muito espaço para jovens talentos. Eu posso dizer que eu sou um desses, né, de estar junto com o time lá. Fico muito feliz em poder contribuir, poder ajudar. E tu trouxe uma coisa muito importante, Fernanda, que nesse momento que a gente passa na vida, a gente sempre aprendeu que a gente tem que olhar para o concorrente. E eu sempre falo que o pior concorrente, o maior concorrente que pode acabar com o seu negócio é você mesmo. E dentro da comunidade de inovação, eu sei que você viaja o país inteiro, existe muito esse give first, before give back. Então, primeiro eu sirvo para depois eu ser servido. Como que a gente consegue, Fernanda, desenvolver uma mentalidade mais give first? O que é essa mentalidade give first? E o quanto isso pode ajudar a catapultar o nosso negócio? Ou, porque vocês estão fazendo, né? Vocês estão fazendo o Santa Summit com mais 60, 70, 80 palestrantes, parceiros, voluntários, ou seja, pessoas que estão olhando para apenas um lado e com apenas uma missão, que é reconstruir um estado, que é reconstruir uma cidade ou um negócio. Como é que desenvolve essa mentalidade Give First? O quanto isso é importante e relevante para o nosso sucesso pessoal e também para os nossos negócios? Olha, Álvaro, eu vou contar aqui para vocês uma frustração minha no meio da inovação, em qualquer meio, mas no meio da inovação, a gente vai ter sim os takers. Vai ter gente que não vai fazer nada, vai chegar para tirar foto e ainda vai querer levar o crédito. Tem gente que fica 5 minutos no evento, tira foto e só falta dizer que organizou tudo. Se é que não diz. Essas pessoas que são takers, elas não mudam. Não tem como mudar a mentalidade. Só que o que acontece? Elas não enganam todo mundo por muito tempo. O taker é o Que vamos pega. que suga. Exatamente, o vampiro de energia ali. Os outros trabalham. Eu inclusive, eu já percebi algumas coisas, alguns livros que eles gostam. Então, quando a pessoa curte certas publicações, eu já sei, ó, essa aí é taker. Então, por exemplo, você tem essa pessoa assim, você vai ter que lidar com ela. Se ela tem ali um cargo, alguma coisa,
você vai lidar com ela, porque ela não vai mudar. Ela vai depois procurar outro lugar para fazer aquilo. Quando ela for, assim, desmascarada, digamos assim, que todos perceberem que ela atua dessa forma. Porque por algum tempo as pessoas conseguem realmente fazer de conta que elas estão trabalhando. Só que isso não dura para sempre. Olha só, eu te conheci, te mandei uma mensagem, você era palestrante do Santa Summit, você se colocou à disposição e você realmente foi fundamental para nós, para a organização, para funcionar. Você se colocou à disposição, você participou de podcast, você cuidou dos palcos, foi guardiã de palco para mim. Então, você foi um guardião muito valioso, além de ser um grande palestrante. Porque o que contrata as pessoas é a hard skill, já que a gente está falando termos em inglês. Mas o que mantém a pessoa é o soft skill. E mais do que isso, que agora está na moda, o mad skill, que é aquela coisa fora da curva que a pessoa faz. Então, a tua entrega, tu é um grande palestrante, mas nós tínhamos vários grandes palestrantes. Você foi uma prioridade nossa esse ano, te convidar e te dar o espaço que você quisesse pela pessoa que você é. Porque você é um giver, porque você entrega. Então, é claro que uma pessoa que é equilibrada é sempre o melhor. Você tem o seu espaço e você devolve com muita entrega. Eu acho que esse é o equilíbrio perfeito. Agora, a pessoa que ela é taker de personalidade, que ela só vai ali para ser o sanguessuga, como você falou, não tem jeito, essa pessoa não vai mudar. Você falou uma coisa interessante, Fernanda. Eu aprendi muito com o meu professor Roberto Chiniachi. Graças a Deus, tenho um dos melhores mentores do Brasil como padrinho. E ele Verdade. fala que o ser humano, ele é salgado, ele é como a água do mar, ele é salgado em todo lugar. Então, você pode colocar dentro da psicologia, fala sobre as máscaras sociais, só que chega uma hora que aquela máscara social, ela acaba caindo. E não é só com o em 2021, uma das mentorias que eu fiz com o professor Léo, o método que eu usei para emagrecer, né? Nós fomos buscar assim qual era a competência mais forte do Álvaro, de todas que o Álvaro tem. E a competência que a gente encontrou foi o comprometimento com o que vai fazer. Não importa se é ganhando muito, se é ganhando pouco, se o som é maravilhoso, se o som é uma caixinha, se é o Santa Summit ou se é um evento dentro de escola. E aí eu trago muita filosofia nos negócios, Fernanda, que quando você faz mais pelo que você é pago, logo você vai ser muito mais bem pago por aquilo que você faz. Então, Napoleão ele escreve isso aí. E o que eu vejo hoje, eu acho que deve fazer sentido, eu vejo um momento onde as pessoas estão cada vez mais medíocres, onde cada vez mais as pessoas são 4 nota 5 e elas não querem evoluir. E eu te disse aquele dia no evento, quando eu entro numa coisa, é o meu evento. Eu produzo evento, eu sei o quanto é importante alguém chegar e dizer, meu, você quer uma mão? Cara, a caixa tá parando, você quer que eu aperte lá no... Então, assim, eu acredito que a gente... E aí tu trouxe uma filosofia muito interessante, a gente só pode entregar o que a gente tem. Assim como muitas pessoas me ajudaram, eu acho que é o dever da gente, Fernanda, seguir contribuindo com isso aí. Seguir ajudando, porque eu aprendi com os meus mentores, né? Ele fala que na guerra, as pessoas vão para a guerra por apenas uma coisa, a missão. E formar um negócio, formar um evento, formar uma carreira, a gente tem que colocar a missão acima da gente. Porque você falou uma coisa interessante, né? O que o taker ele faz? Ele se coloca acima da missão. E o giver coloca a missão acima dele. Então essa é a grande sacada. Mas me conta, como que essa campeã de Santana do Livramento foi se enfiar em inovação, em marketing, estratégia? Como é que a Fernanda chegou nesse mundo todo aí de business, de negócio, nessa tocada aí também? Por ser uma estudante muito aplicada. Foi assim que eu cheguei. Meu primeiro contato com marketing foi na graduação em gestão pública. Eu nunca tinha ouvido falar nada, só que eu sempre fui muito aplicada, estudei muito, tirei 10. Quando eu terminei a graduação, eu bati numa escola. Eu terminei a graduação na sexta, peguei o diploma na sexta, na segunda-feira eu bati numa escola técnica, falei, eu nunca dei aula, mas se você me der uma oportunidade, depois de eu me familiarizar, eu tenho certeza que eu vou realizar um trabalho fantástico. E me deram 2 horas aula por semana. E a coisa foi evoluindo.
que eu cheguei a dar 24 horas aula por semana. Exatamente. Então, uma dessas aulas era marketing. E as minhas alunas, se você for olhar assim, os comentários dos meus posts no Instagram, elas se dão muito bem comigo até hoje. Tenho uma grande admiração até hoje. Porque eu realmente era uma professora muito dedicada. E elas chegaram à conclusão de que eu era uma gênia do marketing e começaram a me indicar para os patrões. Então, quando eu era professora, eu comecei a prestar consultoria. Isso criou uma autoridade, ninguém lidava com marketing. A gente está falando de 10 anos atrás. E aí, quando um grande free shop foi se instalar na fronteira, eles me contrataram. Então, eu fiz uma questão de planejamento, de pesquisa de mercado. Eu fui contratada como gerente de marketing. Os horários de ser executiva de free shop, de multinacional, e de ser mestranda em Universidade Pública Federal eram incompatíveis. Eu escolhi o mestrado. Ai, foi tudo maravilhoso. Não, chorei muito, me arrependi. Meu Deus, o que que eu estou fazendo na minha vida? Eu tinha um baita salário, que maluca. Mas eu terminei, tenho o maior orgulho de ter feito isso. Eu sempre sonhei em estudar. Quando eu tinha 18 anos, meu pai morreu e eu precisei trabalhar. Então, eu entrei tarde na graduação, entrei já com 22 anos, meus amigos já estavam formados. Então, eu tinha muita pressa em fazer tudo na sequência. Então, isso me trouxe a necessidade de usar o meu conhecimento em marketing para ganhar dinheiro de uma forma que eu não tivesse uma estrutura de trabalho, que não tivesse que passar 8 horas dentro de uma empresa. Aí criou a consultoria de marketing. Eu tinha uma equipe no Brasil, outra no Uruguai, e cheguei a atender 14 empresas ao mesmo tempo, num momento que o marketing digital estava nascendo. E aí eu comecei a palestrar muito sobre isso. Tive uma página, uma revista impressa de Uruguaiana, ganhei programa na TV uruguaia e me tornei assim uma referência tanto no Uruguai quanto na Fronteira Oeste Campanha sobre esse tema. E tu fala uma coisa que é importante, olhando a narrativa da tua história, Fernanda, eu acredito que para a gente se dar bem na vida, nos negócios, a gente tem que ser ousado. E eu sempre falo, eu me lembro de uma psicóloga minha em 2018, ela dizendo uma frase assim: se você quer ter muito sucesso, você não pode ser normal. Tipo assim, trabalhar, sei É, lá, sim, as concordo. 8 horas, que, meu, nada, você quer ser CLT, você quer ser funcionário público, vida que segue, vai para cima. Mas, assim, a gente tem que. Eu estava lendo um livro do Napoleão Hill, sou doido por Napoleão Hill, ele falou do algo a mais. E tu trouxe uma coisa interessante, tu fazia palestra, tu não dava só aula, tu encantava na aula, tu fazia o algo a mais. E o quão é importante hoje, Fernanda, ter esse algo a mais e usando esse marketing e inovação, como é que a gente pode encontrar o algo a mais dentro do nosso negócio? Porque, por exemplo, escola de negócios tem 200, palestrante de marketing tem 300, mentor de alta performance tem 800. Como que tu pode usar o marketing e inovação para construir esse algo a mais no... Eu aproveito meus convidados aqui, ó, eu sempre digo, todos os convidados que vêm aqui, eu aprendo desde a primeira live no Instagram, lá em 2019, sempre eu aprendo muito. Então, as perguntas eu vou fazendo para a audiência, mas para mim também. Então, como que a gente pode usar o marketing e inovação, Fernanda, para buscar esse algo a mais dentro do nosso negócio? Eu acredito que o primordial é ética. Quando eu faço exames de competências assim para cargos, sempre assim o mais alto, 98% ética, e depois foco no cliente. Por que que eu digo que é ética? Porque você tem que saber o quão bem você se sente em ser verdadeiro. Porque você realmente, o texto aceita tudo, o papel aceita tudo, o vídeo aceita tudo. E você pode fazer um vídeo. Eu posso chegar aqui e dizer que eu sou doutora e não sei o que eu não sou, fazer um vídeo, pagar publicidade no YouTube e o YouTube vai entregar essa informação. Ninguém vai contestar isso, as pessoas vão receber como verdade. Mas como você se sente com isso? Então, primeiro é você saber a sua ética, o quanto você se sente bem com a sua verdade. Eu, Álvaro, não sou campeã em tudo.
Eu entrei no mestrado na segunda tentativa. Eu precisei de 4 testes práticos para tirar a CNH. Mas qual é a diferença? Por que eu consigo as coisas? Não é porque eu sou assim, ai, tudo é perfeito e eu quero e cai do céu. Não. É porque eu nunca vou deixar de tentar. É por isso que eu consigo as coisas. Então, se você tiver clareza de quem você é e você se sentir confortável na sua pele, você tem que comunicar quem você é. E aí sim, você não pode bancar o tímido, porque senão você vai ser atropelado. Tenha clareza de quem você é e não basta inovar, tem que comunicar. Eu, enquanto mentora de startups, fico apavorada com a falta de qualidade dos materiais de comunicação. Como as pessoas têm até grandes ideias de negócio, mas não sabem comunicar. Então, precisa de profissionalismo. Você me comentava nos bastidores, o meu editor. Tem gente que acha que o filho pode fazer, que o sobrinho pode fazer. Não é assim. É verdade, não é? Uma coisa que, quando eu trabalhei direto como influencer, e me irritava muito as meninas que todos os dias estavam apaixonadas por uma marca diferente. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse shampoo. Aí no outro dia era o outro shampoo, e no outro dia outro shampoo. Não, tem que ter uma coerência. Então, eu sempre fiz contratos longos com as marcas. Então, se você quer se sobressair, seja diferente. E você tem que ver o que, que vai te deixar com orgulho, porque tem gente que é do fale mal, mas fale de mim. Eu acho que isso é muito anos 1980. Mas funciona. Você pode ver que tem pessoas que elas querem estar nos trend topics, não importa que estão falando horrores delas. Não é o que funciona para mim. Eu ia ficar depressiva, eu não ia sair da cama se tivesse milhares de pessoas falando mal de mim. Mas aí é a sua decisão, ganhar pela ética ou pela polêmica. As duas coisas realmente podem funcionar. Fernanda, tu falou uma coisa agora, alguns elementos que são importantes. Isso tem um estudo da. Nossa, eu aprendi quando eu iniciei a faculdade de administração. Eu posso estar errado só o nome da fonte, não sei se é a ONU ou se é a Unesco, que Tá. eles fizeram um teste para avaliar qual que seria a competência mais importante de um empreendedor para que eles pudessem liberar dinheiro pós Segunda Guerra Mundial. E a competência mais importante que eles trouxeram era a resiliência, que era a capacidade daquelas pessoas se reinventarem várias vezes. Quando tu conta a tua história, que você precisou de quatro tentativas para fazer CNH, que tu entrou e você no mestrado no segunda chamada, isso é muito elemento que falta para as pessoas hoje, é a persistência, a paciência e a resiliência, que é a capacidade de se manter focado. E aí tu trouxe uma coisa importante, Fernanda, que hoje a gente vive uma sociedade líquida, os relacionamentos terminam muito rápido, as parcerias se diluem muito rápidas. E hoje, quando você é interessante isso, mas as pessoas estão se destacando, quem é de verdade está se destacando. Você está vendo mesmo, tipo, tá muito claro hoje para o mercado quem é de verdade, eu parafrasear o Chorão, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E aí tu vê nas marcas, tu vê no marketing, tu vê na entrega, tu vê no posicionamento, tu vê na bandeira que aquela marca levanta. E uma coisa importante que você trouxe, assim, ó, que para mim eu acredito que seja o mais fundamental para qualquer área da vida, é a solidez no que a gente faz. Quando você fala assim, há 10 anos atrás eu comecei com marketing, há 15, 20 anos atrás, você está mostrando assim, ó, eu sou uma pessoa sólida, que faço isso há muito tempo. E aí, pegando para amarrar tudo isso, eu fiz um estudo recentemente das pessoas que mais tiveram melhores resultados na vida. Atleta, personalidade, político. E eu percebi dois elementos fundamentais nessa jornada de quem chega muito alto. São a persistência, elas persistem muito tempo fazendo a mesma coisa. Não é porque você tem um dom de comunicação que você não tem que praticar, você tem que praticar, praticar, praticar. E o terceiro é a resiliência. Quando tu vê as histórias de quem dá certo, tu vê que tem histórias, milhares de histórias de fracasso. Napoleão Hill, ele fala, né, antes do Thomas Edison criar a lâmpada, ele errou 8.000 vezes a lâmpada. E como é que tu enxerga isso, Fernanda?
esse poder de resiliência, da gente crescer, da gente se reinventar, pegando agora o exemplo da tua jornada, pegando o exemplo do Santa Summit, pegando o exemplo do que o Rio Grande do Sul aconteceu, assim, quão importante a gente ter esse peito missioneiro, ter esse peito para frente para poder encarar as adversidades da vida. Álvaro, eu acho que então a palavra é antifrágil. Mais do que ser resiliente, é ser antifrágil. Ser resiliente é, por exemplo, a pessoa estava lá treinando o bíceps na academia, distendeu o músculo, e aí ela ficou um tempo sem treinar. E ela disse, eu vou ser resiliente e eu vou voltar a treinar com o mesmo peso. Ser antifrágil é você treinar com mais peso ainda depois, é você ficar melhor ainda depois. Então, o que a gente espera para o Rio Grande do Sul? Não só uma reconstrução, mas que seja um estado antifrágil. Por exemplo, nós lidamos com essas cheias. Nós, ano passado, nós lidamos com secas. Teria, de alguma forma, de a gente se preparar para quando tiver cheias, armazenar água para o tempo da seca e fazer uma ponte que ela não seja derrubável? Então, não é só reconstruir do jeitinho que era, é fazer de um jeito melhor, mais forte, antifrágil. Então, eu acho que é essa lição que a gente fica. Mais do que ser resiliente e voltar a ser o que nós éramos, é ser melhor do que antes. Então, quando eu fiz a primeira teste lá do CNH, ok, eu preciso melhorar, então eu vou fazer mais aulas, eu vou ficar melhor. Eu tinha chegado direto de um evento de inovação às 6 da manhã na rodoviária e fui direto fazer 8 da manhã o teste. Não dá. Eu tenho que ter dormido na cidade, eu tenho que estar descansada. Então não é apenas você voltar lá, que é realmente algo que as crianças e os jovens têm muita dificuldade de lidar com frustração. Viralizou agora uma trend de pedir para as crianças fazerem coisas de adulto. E eu fiquei bem abismada, porque é coisas que sempre nos pediram no interior do Rio Grande do Sul para fazer. Vai lá e compra tal coisa para mim. A gente sempre saiu para comprar coisa para os adultos. É Ajeita uma a mesa, coisa. lava a louça, varre a casa. Exatamente. E aí, para as crianças, hoje em dia, isso é algo. Eu entendo que o mundo está mais violento, que as pessoas moram em cidades grandes, que não pode pedir para uma criança ir na esquina, no armazém, mas é algo que me surpreendeu. Então, eu vejo, por exemplo, uma amiga minha contratou uma pessoa da geração Z, e a pessoa não sabia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque ela sabe muito de internet no celular, mas não tem a mínima habilidade no computador. Isso é interessante da gente pensar que essas gerações parecem tão mais bem preparadas, mas talvez não seja bem assim. E que nós, enquanto Estado, enquanto sociedade, mais do que resilientes, devemos ser antifrágeis. Você trouxe uma coisa interessante. Eu vi que se trabalha muito com jovem. Nós dois temos um trabalho feroz com a molecada, né? E a molecada ela vem com essa bagagem de tech muito forte, mas vem com a bagagem de soft muito fraca, que é essa adaptabilidade, a resistência. Por exemplo, eu e a Fernanda, se perguntassem para nós lá quando tinha 8 anos, 10 anos, a gente já sabia muito bem o que a gente queria na vida. Hoje tu chega para um adolescente e pergunta o que ele quer, de 100 adolescentes, 3 ou 4 vai dizer o que eles querem. Então a gente está olhando para um cenário que está mudando, que está se atualizando, e é interessante, tu abriu nosso podcast falando, né, das hard skills e da soft skill. E aí, quando tu olha para o soft skill, lá tá lá, pensamento crítico, pensamento analítico, inteligência emocional, comunicação. Só que quando tu olha há 50 anos, há 100 anos, é a mesma. E aí, Fernanda, aqui é o podcast que a gente é cretino. O Figura atualiza 5, 6 vezes o WhatsApp dele por ano, atualiza o telefone, já está no iPhone 415. E por que o Figura tem dificuldade em atualizar a cabeça dele, o hardware dele, o software dele? Por que o ser humano faz isso, bicho? Bom, essa é uma questão muito da dificuldade de se olhar como se é. E aí nós temos as redes sociais atrapalhando muito. Eu tive conhecidas, até que eu considerava amigas, que eu me afastei porque justamente elas ficaram tão apaixonadas
pela imagem delas com filtro, que elas começaram a se alterar completamente. Então, muda o nariz, coloca lente de contato, sabe? Então, as pessoas estão com dificuldade de se encarar, Álvaro. Tipo As aquele pessoas estão. expectativa e realidade, meu amigo. Então, as pessoas estão com dificuldade de se encarar, seja a aparência delas, seja as capacidades delas. Porque é muito fácil você pegar uma frase bonita do Google e fazer um post legal. Agora, você ter capacidade de estabelecer uma conversa forte, franca. O que eu observo quando eu vejo vídeo de jovens é que muitos eles têm que cortar todo o tempo o vídeo, porque eles não conseguem ter uma fala longa e conexa. Eles têm poucas palavras de vocabulário e eles se repetem muitas vezes e mesmo assim é complicado compreendê-los. E aí eles não vão se dar bem nem com o chat GPT, porque eu vou te contar uma coisa. Para você se dar bem com o chat GPT, com o Google Gemini, você tem que saber mandar, você tem que saber dizer as palavras, dar o comando. A engenharia de prompt exige muita leitura. Por que que o pessoal do marketing nunca vai ficar sem trabalho? Porque o cliente tem muita dificuldade de saber o que quer. Então, nem que seja para traduzir para o chat GPT o que o cliente quer, vai ter que ter alguém especialista em marketing. Vai ser necessário. Então, estudar é necessário. Ler, eu já li mais de 130 livros esse ano. E eu fico abismada que as pessoas não leem nenhum. Em 2024, 130 livros, senhorita Fernanda. Como você faz isso? Vamos lá, senhoras e senhores. Mentoria de como você ser um devorador, provavelmente com leitura dinâmica de livros, com o Fernando. Não, não é com leitura dinâmica, é leitura mesmo. O que que aconteceu? O Rio Grande do Sul parou por um mês e ou eu estava vendo coisas muito negativas que estavam me levando a uma ansiedade muito grande, ou eu estava lendo. Porque eu não tenho interesse em fofocas, eu não conheço a maioria das pessoas famosas que. Manda Pix para um, manda Pix para outro. Cara, que troço brabo isso, né, meu Deus? Enfim. Então, eu tenho muitas amigas em Lajeado, muitas amigas foram diretamente afetadas. Eu procurei, assim, ajudar muito e muito escutando, porque tem situações, pessoal, que a gente não pode dizer assim, ai, não é nada, ai, pelo menos você está viva. Ah, gente, não seja da positividade tóxica, sabe? Tem horas que você simplesmente fecha a sua boca, abre os seus ouvidos e escuta com sinceridade. Diz para a pessoa: eu me importo com você, eu me importo com o que aconteceu com você. E eu fiz muito isso, só que isso me abalou emocionalmente. Então, eu tinha pesadelos, eu comecei a ficar muito abalada. Eu decidi mergulhar nos livros. Não estava fazendo nada, todos os contratos foram suspensos, tudo ficou paralisado, mesmo que poucos dias antes eu tivesse tido uma grande notícia de ter conquistado 46 milhões de reais para minha cidade. Mesmo sem ter um cargo, eu participei de um grupo que fez um trabalho para o edital e nós ganhamos esse edital. Mas veio isso, então eu não fiz um post. Tu não vê um post meu no meu feed comemorando isso, nada. Eu respeitei total. Então, eu tentei dar suporte da melhor forma que eu podia, seja com dinheiro, seja com atenção, seja conectando as pessoas, mas o que me salvou foi a leitura. Então, eu já vinha lendo muito esse ano, e aí, com isso que aconteceu, eu mergulhei nos livros e os livros me salvaram. Trouxe uma coisa importante, Fernanda. Diante do caos, o desenho do cérebro, né? Harvard explica um pouco mais isso no jeito Harvard ser feliz. A tendência do cérebro é direcionar a energia dele para notícias ruins, para corpos, para quem manda Pix, para quem não manda Pix, para o Lula, para o Bolsonaro, para o Grêmio, para o Inter, sempre essa coisa. E quando você
trabalha a tua mente. Eu sei que você é um atleta, você treina teu corpo, e o professor Nuno Cobra, o ex-treinador do Senna, ele fala, quando a gente treina o corpo, a gente treina a mente forte, a gente tem um espírito forte. Em épocas de caos, você pode direcionar a tua energia e olhar para a pilha de pneu, e você vai bater naquela pilha de pneu, ou você pode direcionar a tua energia e ficar olhando para a pista. Álvaro, mas você está de fora, você não foi afetado, ok? Mas mesmo que você passe por diante de crises, chega um momento que a gente tem que desenvolver uma coisa chamada otimismo. E otimismo não é ser aquela pessoa good vibes, tudo muito bonitinho. O otimismo, Daniel Goleman fala no estudo dele de Harvard, que é quando você passa por uma dificuldade, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender? Por exemplo, um dos meus amigos, ele disse assim, nossa, Álvaro, maio choveu inteiro, eu não trabalhei. Primeira pergunta que eu fiz para ele, cara, tu fez uma reserva de emergência? Não, não fiz. E provavelmente, se ele não fizer, vai acontecer outro dali na frente. Você falou a mesma coisa. A gente sempre veio de seca, veio de enchente, seca, enchente. Tá, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai transformar isso em alguma coisa de lição? Porque uma das 16 leis do sucesso é você aprender com o seu fracasso. Quando as pessoas aprenderem com o seu fracasso, elas avançam. Por exemplo, tu falou, né, Fernanda? Putz, 4 vezes carteira. Nossa, na primeira vez eu fiz isso, na segunda vez eu fiz aquilo. Só que na quarta vez você deve ter pensado, meu, eu vou dormir em casa, vou dormir um dia antes, vou estudar mais, fazer um monte de aula para aquilo ali. Então, direcionar a energia mental para um caminho que você consiga construir, ela é poderosa. E eu vejo que você sempre está em grupos, conversando com pessoas e conectadas, e eu vejo hoje muitas pessoas com, eu não vou conversar, eu não vou ligar, eu não vou isso. Então, tu vê que eu estou costurando tudo para a gente chegar num outro nível, né? Pegando o estudo do Daniel Goleman, o quão importante, nesses momentos desafiadores, e até para a gente ter sucesso, Fernanda, ter uma inteligência social e saber gerir e gerenciar relacionamentos. Olha, os meus colegas de trabalho, os meus amigos mais próximos, dizem que a minha melhor qualidade é justamente ter essa inteligência social. É ter essa capacidade de interagir e de me tornar muito próxima das pessoas muito rapidamente. Então, as pessoas sentem que elas foram minhas amigas de infância em 5 minutos. E elas se abrem para mim, elas confiam em mim. Primeiro, eu acredito que é porque eu sou confiável. Então, o que a pessoa fala para mim é para mim. Eu não tenho nenhuma necessidade de falar para os outros. E você convive comigo já há alguns meses. Eu nunca te falei, você viu que está acontecendo tal coisa? Não. Minha conversa com você é sobre você. Outra coisa, eu não levo as coisas para o lado pessoal. Se um dia lá a pessoa não me cumprimenta muito bem, a pessoa está com problema. Eu não acho que ela está com problema comigo. E esse é uma coisa que atrapalha muito as relações. Às vezes a pessoa, sei lá, acabaram de arranhar o carro dela, ela chegou estressada, sabe? E aí a pessoa, viu, ó, fulano tá com problema comigo. Aí já começa de estranho com a outra pessoa. Aí a pessoa já não entende, e quando vê, os dois estão de mal e nem sabem por que ficaram de mal. Então não leve as coisas pro lado pessoal. Não é sobre você. Também não se dê muita importância. As pessoas não estão muito preocupadas com você, as pessoas estão preocupadas com elas. Nossa senhora, é aquela coisa, a Fernanda abriu o tiroteio e, meu, você trouxe uma coisa muito importante. Meu, para de ser um salvador do mundo, para de achar que todo mundo está querendo derrubar você. Acaso que você seja esquizofrênico, pode ter sim alguém perseguindo você, ok, pelo teu problema mental. Mas, cara, tu trouxe uma coisa importante, Fernanda do céu. Se a gente não faz terapia, a gente não consegue ter essa paciência. Mas, meu, para de ser criança. Criança que fica ofendidinha toda hora porque não cumprimentou, porque não mandou mensagem, porque não deu beijinho, porque não deu Porra! Seja adulto no negócio, faz o troço acontecer. Tu falou uma coisa interessante, né? Mas ninguém gosta de mim. Ninguém... Mano, assim, com todo amor e carinho, quanto mais tu se mete nessa posição de vítima, que para mim acho que é uma das piores coisas de comportamento de ser humano, aos céus, à vida, porque ninguém me ama,
Porra, vai Ai, fazer terapia concordo. na cabeça, velho. Concordo totalmente. Eu não tenho paciência com a pessoa que se faz de vítima e a pessoa, porque assim, ó, não há não há muitas situações em que nós sejamos vítimas, mas definitivamente nós não podemos continuar na situação de vítima depois que a coisa ruim acontece. Então, se uma coisa ruim aconteceu, você é sobrevivente. E aí imagina, se você conseguiu lidar com aquilo e sobreviveu, meu Deus, o que te segura? Eu sempre vejo dessa forma, sabe? Porque aí, Álvaro, a gente vai entrar numa situação bem interessante. As pessoas não entendem o que é autoestima. E as pessoas não entendem o que é autoconfiança. Autoconfiança é diferente de autoestima. Autoconfiança é você dizer, eu dou conta. Quando lá o Pedro Sacol, ano passado, falou: Ah, Fernanda, seria legal você se aproximar do Santa Summit, me colocou em contato com o Gustavo. Eu dou conta. Ah, manda para mim. Eu crio a metodologia, eu falo com as pessoas, eu faço acontecer. Isso é autoconfiança. Autoestima é você gostar de você. É você dizer assim: eu sou uma pessoa boa, eu mereço o melhor, eu não vou aceitar que me tratem mal porque eu sou uma pessoa bacana. E aí a gente tem que ver que tem a questão do respeito. Respeito sempre é direcionado à pessoa. Você não tem consideração pelo Santa Summit, você tem consideração pelas pessoas que fazem parte do Santa Summit. Eu não respeito a Academia de Campeões, eu respeito o Álvaro Adam. E aí você tem que ter essa questão do respeito muito claro e também desse autorrespeito. Se você consegue ir desenvolvendo essas coisas, você consegue aí sim socializar bem com as pessoas. Porque I love to set boundaries. Eu adoro impor limites. Eu tenho prazer em impor limites. Então, eu não sou uma pessoa que tem dificuldade em dizer não. Essa conversa aqui poderia ter acontecido já no passado, mas eu não podia. Eu te expliquei, Álvaro. Agora não tem como, mas vai acontecer. E está acontecendo. Mas eu não aceito, seria eu dizer assim, sim, Álvaro, a gente vai fazer essa semana e eu ficar te enrolando. Isso não vai ter de mim. Você sabe que quando te disser, se é não, é porque eu não posso. E se é, vai ser. Então isso gera essa confiança. Isso gera com que quando eu falar assim, a Fernanda disse tal coisa, então a Fernanda falou, tá falado. E isso tem a ver com essa inteligência social. Você não prometer além do que você pode cumprir só para ser legal. E E o não se bacana é que se desrespeitar. você promete alguma coisa que for real para você e você consegue entregar mais, também é um diferencial. Então a gente tem que olhar para essa nossa jornada. O Fernando trouxe uma das coisas mais importantes. Você falou sobre autoconfiança, você falou sobre autoestima, e o Eric Berne, que é um psiquiatra canadense, ele montou os 3 pilares da autoconfiança. E o pilar base da autoconfiança é o auto-amor. Então, é a forma com que tu te trata, é a terapia que você faz e tudo mais. E aí, o segundo estágio, quanto mais tu se ama, mais melhor a tua estima, que é como tu te enxerga, como os outros te enxergam. E quanto mais alta é a tua estima, mais aumenta teu nível de confiança. Então, tu usou essa tríade, que é um estudo científico, para trazer e eu acredito, Fernanda, que está faltando pessoas que batam mais no peito e digam eu sou foda, mas não é porque eu sou foda porque eu sou mais que você. Não, é porque eu sou foda porque eu estudo, porque eu faço. Que nem você, 10 anos de marketing, de relacionamento, você trouxe 45 milhões de um projeto. Quando eu soube que você estava na gestão, nos palestrantes, eu falei, não tem mais o que fazer. A pessoa já fez com excelência, ela vai entregar, e aquela coisa, né? Todo dia um pouco melhor. E essa é a jornada. A gente tem que se olhar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar de si e para ter esses relacionamentos saudáveis. E tu trouxe uma coisa importante, Fernanda. A gente tem que ter o respeito pelas pessoas, por esse posicionamento.
E uma das coisas fundamentais, nós precisamos aprender a nos cuidarmos cada vez mais, seja do nosso físico, seja é perceptível em você que não é só a academia que você faz, mas que tu dá um jeito de fazer tua terapia, de cuidar da tua cabeça, de cuidar do teu corpo, de cuidar do teu espírito. E uma coisa interessante, Fernanda, eu percebi no mundo dos negócios que quanto mais estima tu tem, quanto mais tu é uma pessoa bacana de estar perto, quanto mais escuta você tem, mais pessoas querem estar com você. Por exemplo, quando eu olho para a agenda da Fernanda é sempre lotada. Quando você pega a agenda de pessoas competentes, são sempre lotadas. Por quê? Porque as pessoas, elas entregam com maestria, com excelência, elas não são nota 5 nem nota 6. Elas buscam fazer muito mais e sempre quem for acima da média e fizer acima da média, sempre vai ter trabalho. Isso que tu trouxe, Fernanda, é fundamental. Quando tu confia em você, quando você se enxerga um campeão, as pessoas vão te enxergar como um campeão. E se elas te enxergam como campeão, o teu passe é muito mais valorizado do que qualquer outra área. Então, você estar aqui hoje é muito importante para essa jornada, para esse aprendizado. Mas eu estou curioso. O que você pode antecipar? A gente falou de Santa Summit um monte. O que você pode antecipar do Santa Summit agora na próxima quinta e sexta, dia 20 e 21? Ó, o link para se inscrever no Santa Summit está aqui na descrição do vídeo. Eu vou pedir para o Alan colocar ali para você se inscrever. E pelo que eu sei, assim, grande parte da renda vai ser destinada para esses apoios nas enchentes. Então, o campeão vai estar lá de novo, como quase um patrimônio do Santa Summit. Então, Fernando, o que a turma pode esperar desse evento maravilhoso que vai ser agora, dia 20 e 21? Uma coisa que a gente vê que é muito interessante é que as pessoas ocupadas são sempre as que conseguem fazer algo mais. Você já reparou nisso? A pessoa, quanto mais faz, aí você pede uma coisa extra para ela. Traz para cá que eu dou conta. Agora, aquela pessoa que ela não faz nada, Álvaro, ela nunca tem tempo. Você pode largar um negócio para ela se enrola com aquilo. Então, podem ter certeza que esse é o nosso perfil de palestrante. São pessoas muito competentes, são pessoas que são autoridade nos seus nichos e que também adaptaram muitas vezes os seus temas para trazer coisas que nos ajudem a nos tornar um estado antifrágil, seja na questão mental, porque infelizmente as pessoas estão muito abaladas e muitas pessoas perderam a autoestima totalmente, porque é muito difícil de lidar e a gente vai lidar com uma crise de saúde mental no estado muito forte. Então, esse é um dos pilares. Vai ter a parte mais técnica, vai ter alguns exemplos. Então, vai ter um conteúdo que ele é complementar. Não é só uma coisa, ele é complementar. São todas essas facetas que a gente precisa para se tornar um estado mais forte ainda do que antes. Não apenas voltar a sermos o que. Porque não voltaremos. Não voltaremos. Inclusive, uma coisa que, quando eu te entrevistei, você me contou sobre a sua jornada da questão do peso, é um sinal muito grande de autoestima a pessoa ter cuidado com o que ela coloca dentro do corpo dela. Então, se você se alimenta bem, se você prioriza ó, tomar água certinho, se você prioriza esse se tratar bem, não se machucar, não fazer coisas que te machuquem. Então, isso é uma coisa também muito importante, que a gente vai precisar que as pessoas voltem a se cuidar também. Além de reconstruir o Estado, nós temos que reconstruir os cidadãos. E o Santa Summit vai ter essa vertente, vai ter a parte técnica, vai ter a parte para os negócios, vai ter a parte, essa parte que realmente é o que a gente pensa em reconstrução, mas vai ter muito forte também a parte da mentalidade, porque nós precisamos, sim, de pessoas que se amem novamente, que acreditem no futuro, porque nós precisamos de gente para reconstruir e viver esse estado. Falou uma coisa, Fernanda, que é a minha filosofia de vida, que eu identifiquei essa frase em 2022. Só o amor constrói.
Eu sempre falo essa frase: só amor constrói um relacionamento campeão, só amor constrói uma empresa campeã, só amor. Álvaro, eu quero me dar bem no meu casamento. Se relaciona, ame a pessoa que você está perto, faça ela se sentir importante. Álvaro, eu quero construir filhos campeões, faça ela se sentir importante, ame. Álvaro, eu quero ter uma sociedade poderosa, ame os teus sócios. Álvaro, eu quero que meus clientes falem de mim, das minhas marcas, ame aquilo ali. Você trouxe uma coisa muito importante, Fernanda. Desde o início da divulgação do Santa, eu percebi uma coisa assim, eu sou talvez um dos poucos caras que comenta em todos os posts, que compartilha todos os posts, que divulga, Sim. e nós pelo assim, aqui chegou em mim, pelo menos uns 3 compraram ingresso, porque viram o Álvaro divulgando em algum lugar. Mas por que isso, Álvaro? Porque a gente tem que servir. Cristo já disse qual que é a nossa missão, figura. Ama e serve. Pega os teus talentos, pega os teus dons. Álvaro, como é que eu me torno mais feliz na minha vida? Serve. Álvaro, como é que eu saio da depressão? Ama e serve. Álvaro, como é que eu saio da tristeza? Ama e serve. Se as pessoas aprendessem a amar e servir mais, o mundo, Fernanda, seria melhor. Aí precisa acontecer catástrofes, como acontecem, para despertar o afeto, o amor e a generosidade nas pessoas. A inteligência hoje não é você aprender com a dor, a inteligência é você aprender com o amor. E eu tenho certeza que tudo que a Fernanda faz na vida dela, ela põe amor, seja conseguir um cheque de 40 milhões, seja construir, ajudar no Santa Summit, seja tocar essa carreira dela, seja cuidar do corpo dela, porque eu lhe acompanho, eu sei que às vezes você põe, cheguei cansada, passei o dia inteiro trabalhando, estou na academia aqui 10 horas da noite. Isso é amor pelo que a gente faz. E, Fernando, eu quero te agradecer de verdade, assim, a NVData, a Academia dos Campeões, por me proporcionarem a entrevistar pessoas incríveis. Esse ano são mais de 50 episódios, mais os 24 do ano passado, então a gente está falando de mais de 75 episódios aqui no podcast, e eu sou muito grato em poder beber na fonte, de aprender junto com vocês. E para que a gente vá para esse finalmente, eu gostaria que você deixasse uma orientação, um ouro em pó, aqueles conselhos que você acha que são importantes para a gente ter sucesso na vida e nos negócios. Então, senhoras e senhores, chegou o momento de ir no alvo com Fernanda Araújo. Pessoal, vocês primeiro tenham muita coragem em se conhecer. Quando a gente é criança, a gente é ensinado a agradar. E uma pessoa que simplesmente fica agradando, ela vai ser frustrada e ela vai machucar os outros também. Então se conheça, descubra o que você gosta, descubra o seu talento, porque só assim você vai entregar o máximo para o mundo e para você mesmo. É muito, muito fácil trabalhar no que a gente gosta. É muito prazeroso nós sermos reconhecidos por aquilo que nós fazemos bem de verdade. Então, se conheça. Tenha coragem de se conhecer, mas não para se julgar, mas para se amar, para você saber que você é uma pessoa de valor, que você pode entregar valor para o mundo e que sim, o mundo é bonito, a vida vale a pena ser vivida e que tem muita gente legal. Não é porque uma coisa deu errado, uma tentativa não deu certo, uma relação não funcionou, que está tudo acabado. Não. Pensem que os filmes mais legais são aqueles que acontecem coisas muito complicadas e que o protagonista consegue resolver. Que chato seria a vida, como a gente ia aprender se não viessem os problemas? Como nós nos tornaríamos mais fortes se não houvessem os desafios? Então, às vezes, quando você pede sabedoria, a vida vai te entregar um grande problema, porque é através dele que você vai se tornar sábio. Então, se conheça, veja o que você é bom, se torne melhor ainda nisso e viva, porque o mundo é maravilhoso e você tem muitas pessoas para conhecer, para encantar e para ser feliz junto. Fernanda Araújo para presidente do Brasil. Fernanda, você trouxe uma coisa muito, muito, muito interessante. Eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre usa uma frase assim: mas amanhã vai ser melhor. Não, mas tu vai ver que agora, mês que vem. Não, mas tu vai ver que ano que vem.
E eu acredito que uma das coisas mais importantes, uma das missões mais importantes que nós temos que ter, nós como influenciadores, como líder, como palestrante, como seres humanos, é sempre venda um mundo melhor. Mesmo que possa estar um caos, seja você o primeiro a acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor. Fernanda, quero te agradecer por você ter reservado um tempo na tua agenda, por você ter estado aqui. Eu sei que você está praticamente 18 horas por dia trabalhando no Santa Summit. O ingresso eu já vou pedir para o Alan deixar aqui na descrição para vocês inscreverem pelo Santa Summit. Quantos palestrantes serão nessa edição, Fernanda? Tem ideia Eu sei que pelo menos um dos meus amigos, o Sr. Nedson, vai estar lá também, porque a gente já se combinou. Vai. Cerca de 80 palestrantes. Eu diria que estamos perto desse número. Cerca de 80 Sensacional. Então, Santa 6 Summit, palcos. 3 palcos. 6. O campeão vai estar lá, 6. 6. Maravilha! Então vai ser palco para todo mundo. Se divirta. Vai ser palco e palco para ti, porque tu é um protagonista dessa história. Eu li esse ano um livro que o Arnold Schwarzenegger lançou no passado, e aí ele fala assim, quando eu tenho um problema, eu me dou o direito de sofrer ali de algum tempo, mas depois eu vejo como é que eu lido com isso agora e vou em frente. E você é um exemplo disso, Álvaro. Você é uma pessoa que é saudável sofrer as dores, você já lidou com coisas muito difíceis, realmente, que poucas pessoas teriam capacidade de lidar, e depois você vê como seguir em frente e segue em frente. E dentro do Santa Summit nós também temos essa filosofia. Seria tão bom se o evento tivesse sido daquela forma. Não foi. O que nós temos isso? Então seguimos em frente. É isso, pessoal. Sigam em frente junto conosco no Santa Summit, assistam o Álvaro Adam lá, e quem for pode me procurar nos bastidores, e vai ser uma honra conhecer os campeões que assistem esse programa. Maravilha. Fernanda, para a gente fechar agora, vende teu peixe, deixa tuas redes sociais, teu site, para que a turma possa se conectar com você e fechar negócio contigo. Instagram, fe.gestora, Fê de Fernanda, fe.gestora. Lá tem mais o meu dia a dia. Também estou no LinkedIn, fernanda.gestora. Vocês podem entrar em contato comigo, vai ser uma alegria conversar com vocês. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer sugestão. Nós somos pessoas que gostamos disso, não é, Álvaro? Gostamos de feedback, de feed forward. Nós gostamos realmente de estar sempre melhorando. Então, isso é algo que nós vemos como um regalito, como eu gosto de falar aqui na fronteira, e vai ser para mim uma alegria entrar em contato com vocês. Fernanda, obrigado pela tua parceria. Obrigado por você estar aqui. Semana que vem a gente se encontra no Santa Summit, que vai ser mais um super evento. O campeão vai estar lá, a Academia dos Campeões vai estar lá, e vamos cumprir a nossa missão, que é assim, formar o máximo de campeões para que a gente recupere mais rápido o nosso estado. E esse estado ainda vai ser muito mais campeão, porque aquela coisa, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Então, Fernanda, obrigado por você ter estado aqui comigo. Um forte abraço e vai para cima, campeã, beleza? Graças, pessoal. Graças, Ada. Tchau, tchau. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Obrigado é por você que a gente constrói, que a gente faz, que a gente se empenha, que eu trago esses mentores, esses campeões para te servir, para te ajudar a chegar no topo do pódio. Obrigado, Nivedata, pela parceria, Academia dos Campeões. E compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você mais tirou de importante nessa jornada com a Fernanda. E lembra sempre que a nossa missão é uma só: colocar você e seu negócio no topo do pódio. Um beijo no teu coração.